Olá, eu tô aqui hoje para contar um pouquinho da minha experiência com a educação empreendedora. Eu sou a Karen, eu sou Relações Públicas, especialista em gestão de pessoas e mestre em educação. E para contar, para relatar um pouco sobre a minha experiência com a educação empreendedora, eu dividi em 5 momentos. O primeiro deles, trazer então um pouquinho do meu olhar, da minha visão do outro lado, como aluna. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente, quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma visão que o empreendedorismo ele tinha a ver somente com empresa e abertura de negócios. O empreendedorismo era isso. E aí nesse período, durante o meu ensino médio, o meu pai teve 2 empresas. Uma delas foi desfeita e a outra faliu. E eu presenciei em muitos momentos os perrengues pelo qual ele passou. Então, a minha visão relacionada ao que eu entendia como sendo empreendedorismo não era legal. O que eu tinha em mente então? Empreendedorismo não é legal. Empreendedorismo não é para mim. E isso ficou durante muito tempo na minha cabeça. Isso começou a mudar, comecei a entender, comecei a enxergar um pouquinho diferente, e aí então eu parto para o meu segundo momento com o empreendedorismo, quando eu estava fazendo gestão de pessoas, especialização em gestão de pessoas, e em paralelo a isso eu fiz alguns cursos de inteligência emocional, coaching, desenvolvimento de pessoas, e ali eu tomei contato, tomei conhecimento, tive o contato com a definição de empreendedorismo como uma competência, ou seja, um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Nessa época, eu trabalhava como coordenadora de ensino médico e multiprofissional, onde eu atuava diretamente com gestores e professores de graduação e pós-graduação, então de ensino superior. Ali eu enxerguei algumas dessas competências do que hoje nós conhecemos como modelo Entrecomp, que traz uma competência relacionada ao empreendedorismo chamada de recursos, né? E ali eu identifiquei então que eu trabalhava diretamente com isso, né? Eu passei durante 15 anos mais ou menos da minha vida mobilizando recursos para projetos de educação e saúde. Vamos para o terceiro momento. Esse terceiro momento foi quando eu, também movida por uma dessas competências da área de recursos, dessa vez relacionadas à autoconsciência e perseverança, eu fui acreditando então nas minhas habilidades, nos meus sonhos, um sonho relacionado a gerar valor para outras pessoas, e eu entrei no mestrado em educação. E eu fui acreditando então no meu grande sonho, que era de contribuir, né? De contribuir com pessoas e com a sociedade como um todo. Quando eu estava no mestrado, quando eu estava finalizando ali, já fazendo a dissertação, eu recebi um convite para atuar como professora de uma universidade do Vale do Taquari. E esse convite ele foi recebido com um desafio. Por quê? Porque eu ia passar a atuar com alunos do ensino médio, jovens. Então não era algo que eu estava acostumada, não era algo para o qual eu estava me desenvolvendo. Recebi esse desafio, ok, topei. A disciplina que eu ministrei na época era uma disciplina que tem muito a ver com, é uma das competências socioemocionais da BNCC, que tem a ver com trabalho e projeto de vida. E aí eu estou falando do quarto momento, né, onde então eu passei a atuar. E aí eu ministrei então essa disciplina para jovens empreendedores e jovens do ensino médio. Qual não foi a minha surpresa quando começamos os nossos trabalhos, eu identifiquei que esses alunos, esses jovens, tinham exatamente o mesmo pensamento que eu, lá naquele meu primeiro momento, tinha, de que empreendedorismo era só para quem fazia grandes investimentos, para grandes empresas, né?
E aí a gente começou a desenvolver, então comecei a trazer para eles ferramentas para que eles enxergassem características que eles tinham, sem falar muito em relação ao empreendedorismo. Mas depois, então, a gente vinculou isso ao empreendedorismo. E aí eles se enxergaram como empreendedores na sua vida, no seu cotidiano, nos estudos, né, em várias áreas da vida. E uma das coisas que foi mais bacana, acho bem legal relatar isso, é que uma das atividades que a gente desenvolveu, onde eles traziam isso para a família deles. Então, eles conversando com a família, e a maioria deles era da zona rural, trabalhava diretamente no campo, e eles trouxeram então para os pais quanto eles tinham de empreendedor. E foi muito legal porque isso de certa forma motivou tanto os alunos quanto os familiares. Eles se envolveram com as aulas também. Então isso foi realmente muito bacana. E aí, uma das coisas que mais mexe comigo é a questão da educação, porque quando a gente fala em educação, a gente não fala de uma pessoa educando outra, né? A gente está falando da sociedade como um todo. Quando tu atinge, principalmente, uma criança ou um jovem, tu está atingindo todos que estão na volta dele. E isso move, isso mexe muito, né? E agora, então, entrando para o quinto e última etapa, que eu dividi aqui a minha apresentação, é falar do empreendedorismo para a vida. Porque uma das grandes os grandes aprendizados que eu tive com tudo isso, uma das grandes coisas que eu pude vivenciar e aprender, é que empreendedorismo realmente é para a vida. E aí hoje eu, como mãe, me vejo cada vez mais tendo que desenvolver atitudes de novo relacionadas ao empreendedorismo, que nesse caso tem muito a ver com ação, que o tempo todo eu tenho que estar agindo em relação ao meu filho, e responsabilidade, autorresponsabilidade. E aí quando eu falo de responsabilidade comigo, né, e também com aquele outro serzinho que está ali. Então realmente, empreendedorismo é para a vida. Finalizo aqui então a minha apresentação, dizendo que o empreendedorismo é algo que pode movimentar e mexer muito na vida das pessoas. Muito obrigada!